de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Nós sandálias pra suportar o ritmo, pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias disse vai. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você.
Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Olá, tudo bem? Eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu queria ler um versículo que está na terceira epístola de João, só tem um capítulo também, e eu quero ler o verso 13 e o 14. Acompanha comigo. Tenho ainda muito a dizer, mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar aí em pessoa e ter uma conversa franca. Que o Senhor abençoe essa reflexão, que o Espírito Santo possa te tocar. Amém? Existem coisas que não podem ser através de papel e tinta. E eu até dei um título para essa breve reflexão de O Amor Não Manda Recado. Nem tudo pode ser de maneira impessoal. E a gente está se acostumando a essa impessoalidade, porque por vezes ela nos protege. Hoje, a rede social já te diz quem faz aniversário. Você rapidamente digita parabéns e passa o meu e o seu aniversário e poucas ligações nós recebemos porque a facilidade, o recurso, né, que patrocina a impessoalidade mostra um caminho confortável, muito cômodo para todos nós. Mas nem tudo pode ser via papel e tinta, porque era o que eles tinham na época em que esse texto foi escrito, mas a gente pode aplicar hoje a nem tudo a gente pode fazer pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Nem tudo pode ser de maneira assim tão distante e impessoal. Por outro lado, nada como uma conversa franca, para usar aí uma expressão que o texto nos diz. Nada como uma conversa franca. Às vezes o que falta é esclarecimento. Eu já vi inúmeras discussões e problemas que surgiram da impessoalidade. Faltou uma conversa franca e, na ausência de palavras mais claras e próximas, não houve esclarecimento, houve confusão. Escrever é muito difícil, não é? Porque você escreve algo e a pessoa pode interpretar de maneira completamente diferente do que você quis dizer. Nada como, às vezes, uma conversa, olho no olho, cara a cara, uma coisa aproximada, viva, espontânea, de perto. E aí, através da intimidade, através dessa proximidade, a gente consegue dizer. O texto diz que o autor ainda tinha muita coisa para dizer. E, infelizmente, também nós vivemos num tempo em que as pessoas passam a ter cada vez mais menos a dizer. Quem tem muito a dizer é porque tem muito amor, é porque tem muita intimidade. Quando você conversa com uma pessoa que você nunca conversou, dificilmente a primeira flui
e surgem muitas palavras e assuntos. Mas com quem você tem intimidade, isso é fácil. Eu acho que você já percebeu que quando se trata de espiritualidade, da nossa ligação com Deus, a nossa fé em Jesus, isso precisa ficar muito claro para nós. Nem tudo podemos fazer de maneira tão impessoal. Nós precisamos ter mais e mais intimidade para que as coisas fiquem esclarecidas. Jesus ele realizou muitos milagres no seu ministério terreno. Mas o maior dos milagres era quando, na intimidade, ele explicava para os discípulos o que ele fez, a maneira como ele agiu. A multidão viu Jesus fazer coisas poderosíssimas, maravilhosas. Milagres, incontáveis milagres Jesus operou. A multidão viu tudo isso. Mas os discípulos, os mais de perto, os que tinham intimidade, provaram desse muito a dizer que Jesus não queria que se restringisse aquilo que ele fazia publicamente. E não pode ficar de fora dessa reflexão a percepção de que, por vezes, a superficialidade nos ilude. Será que você tem tantos amigos de verdade quanto você tem contatos na rede social? Será que você tem tantos amigos assim? Já foi descoberto, através de pesquisas, que a gente não consegue se relacionar com algum grau assim, de ligação maior mais do que 150 pessoas. Bom, às vezes a gente tem uns milhares de contatos no nosso telefone, celular, na internet, numa rede social. Será que a gente consegue conviver? Será que a gente consegue ter um relacionamento verdadeiro com tanta gente assim? E às vezes ficamos iludidos, não é? Com as visualizações, com as curtidas, com os comentários de quem talvez não nos conheça. Eu sempre ouvi das pessoas que os elogios, às vezes a maneira como a gente admira alguém é porque a gente não conhece de verdade. As pessoas até dizem, você diz isso do fulano ou de Beltrano porque você não convive com ele. Eu acho que o desafio tem que ser outro. Nós podemos nos desafiar a fazer o seguinte: mostrarmos para as pessoas o nosso melhor lado, mas ainda deixar para as pessoas que convivem conosco um lado ainda melhor. Não é que a gente tenha que tratar mal quem não nos conhece. A gente quer tratar bem. Mas é impossível conceber a ideia de que vamos tratar pior aqueles que conosco convivem. O melhor do que vivemos não pode ser postado. O melhor do que vivemos não está público para que todas as pessoas saibam e vejam. Porque o melhor daquilo que a gente vive deve estar guardado para a nossa privacidade, para a nossa intimidade. Postamos uma série de coisas, mas o melhor ainda deve ficar reservado para aqueles que convivem conosco, para aqueles que nos colocam à prova, né? Porque nos conhecem muito bem. É muito mais difícil ser simpático, ser interessante, ser atrativo, ser sábio, enfim, qualquer qualidade que a gente atribua a alguém que a gente admire é muito mais difícil quando se trata de uma pessoa que nos conhece bem de perto. Para quem você dá a sua melhor fatia? Será que você não está servindo a quem pouco te conhece com o melhor que há de você, está deixando o teu lado pior aflorar justamente próximo das pessoas que convivem com você? A sua melhor fatia precisa ser reservada para quem tem mais intimidade com você e convive com você. Às vezes as pessoas escutam elogios e os de casa, os de perto,
só escutam as críticas. Às vezes o nosso melhor sorriso vai para quem nós não conhecemos e queremos demonstrar simpatia. E às vezes o nosso pior rancor e expressão da face fica lá, público para quem está no privado. Nós não precisamos inverter. Podemos equilibrar e sempre deixar isso como um desafio para a nossa vida. Deixar o melhor para quem está mais perto. Será que você é capaz de se desafiar a ter essa certeza que quem convive com você tem o seu melhor, do que apenas ter uma aparência, um verniz, algo superficial que você mostre para as pessoas? Talvez você seja uma pessoa muito bem sucedida no seu local de trabalho e lá as pessoas achem que você é gentil, que você é generoso, que você é simpático, que você é dinâmico e inteligente. Talvez as pessoas da casa te achem rancoroso, estressado, sem paciência. Por que que isso acontece? Porque, por vezes, a gente reserva o melhor para quem está fora. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. O amor é algo tão especial que ele não precisa mandar recados. Ele pode tocar, ele pode se aproximar, ele pode acolher, ele pode chegar mais perto. A gente precisa dar preferência a estarmos mais próximos, talvez de poucos, do que querermos atingir muitos que pouco vão conhecer de nós. Isso ilude, como já falamos, isso nos dá uma falsa sensação de que estamos conectados. Mas se nós estivermos desconectados de quem está perto, de que valerá essa suposta conexão? Esse é o desafio. Você acha que uma pessoa não é boa porque quem convive com ela não acha isso dela? Então vamos fazer o seguinte. Vamos reservar. Vamos oferecer um banquete para quem está perto. E para quem está mais longe, no sentido de não estar tão próximo no relacionamento, vamos dar algo muito bom, sempre reservando a melhor fatia, a melhor parte de nós para quem está perto da gente. Esse é o desafio. Isso você talvez não vai poder postar, mas você vai poder viver de verdade. Você tem muito a dizer? Então não faça isso de maneira impessoal. O autor ele preferiu dizer que quando ele estivesse pessoalmente, ele teria a conversa que ele gostaria e precisava ter. Ele conseguiu discernir, ele conseguiu separar o que pode ser feito com papel e tinta, e obviamente os recursos são maravilhosos para a gente resolver muitas coisas, mas não podemos esquecer o caminho da conversa franca, do olho no olho, do coração que se aproxima e toca o outro coração com o melhor que nós temos. No nosso relacionamento com Deus, isso também é possível. A gente pode ter mais proximidade com Deus e assim a nossa conversa vai ser muito melhor. Deus ele sabe aquilo que vai no nosso coração. A nossa franqueza, na verdade, beneficia a nós mesmos. Eu sempre digo que Deus ele não deixa de ser Deus porque eu não fui franco com Ele. Mas eu perco de desfrutar o melhor dele quando não me apresento com essa franqueza total, com esse relacionamento sem reservas que eu posso ter se eu desejar. E assim como o Espírito Santo quer ter uma conversa franca conosco, às vezes nós resistimos, nos fechamos, e ele se vê impedido porque não quer importunar o coração que não se abre de maneira espontânea. Você quer ouvir de Deus, com toda a franqueza, aquilo que Ele pensa a teu respeito? Aquilo que Ele tem a dizer sobre os teus planos e projetos, sobre a maneira como você tem caminhado, pensado e levado a sua vida? Eu quero, porque a Bíblia diz que Deus é bom o
tempo todo Deus é bom. Então, se Deus é tão bom assim, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. A Bíblia diz que Deus é todo-poderoso. Bom, alguém tão poderoso falando a meu respeito deve saber o que está dizendo. Eu preciso crer, e é aí que entra a nossa fé. Quanto mais de perto a gente busca o Senhor, mais nós desfrutamos da presença dele no nosso viver. Vamos orar? Pai, livra-nos dessa impessoalidade que nos ilude tantas vezes. Nos leva a estarmos perto de quem precisa de fato da nossa presença. Que possamos amar a nossa família, aqueles que convivem conosco, reservando para eles o melhor que temos, o melhor que somos. Que não venhamos confundir a nossa expressão pública com a nossa expressão em privado, na intimidade. Ó Deus, que conheçamos as pessoas, que tenhamos um bom relacionamento com elas, mas reservemos para aquelas que estão mais próximas o nosso amor mais puro, o melhor, a nossa melhor fatia. Ajuda-nos, Senhor, a termos conversas francas, falarmos as coisas com verdade, sermos sinceros uns com os outros, falarmos com amor, com carinho, dizermos aquilo que precisa ser dito, que nós não venhamos cultuar a falsidade, mas que amemos a verdade e que a tua palavra se cumpra quando ela diz que, a partir do momento que conhecemos a verdade, ela nos liberta. Que sejamos livres para amar, libertos por declararmos e vivermos na verdade que é Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Que a tua vida seja repleta de conversas francas, de gente que se aproxime e te dê relacionamentos de verdade. É isso que eu desejo. Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Deus te abençoe.